Olá, nessa videoaula vamos falar sobre a ordem entre o contrato e o empenho no fluxo no processo da despesa. Existe um certo debate entre o que vem primeiro no processo da despesa, se é o empenho ou o contrato, né? E essa confusão, esse debate, ele tem origem em dois conceitos. O primeiro deles é a previsão do artigo 60 da 4.320, que prevê que é vedada a realização de despesas sem empenho prévio. E o segundo é o próprio conceito que nós temos de contrato e a confusão que se faz com o empenho. Vamos falar primeiro sobre o artigo 60 da Lei 4.320. Lá no artigo 60 tem a previsão de que é vedada a realização de despesa sem empenho prévio. Porém, eu chamo a atenção aqui sobre o que é realização da despesa. A despesa ela é realizada quando o produto é entregue ou quando o serviço é entregue, portanto no final e não no começo. Então a realização da despesa é na entrega do produto ou na entrega do serviço. Então não há a necessidade, em princípio como regra geral, de nós termos o empenho no começo da prestação de serviço, e sim somente lá no final, né? Se fosse assim, nós teríamos que empenhar a folha de pagamento no dia 1º de janeiro, e não como a gente faz normalmente no dia 30, 31 de janeiro, lá no final do mês, né? Portanto, o processo da despesa, ele começa com um orçamento. Orçamento a gente quer dizer crédito, que é o código da classificação da despesa, e dotação, que é o saldo suficiente para as despesas até o final do exercício, né? Então, portanto, crédito e dotação, orçamento. Nós temos que fazer a reserva orçamentária. Depois da reserva orçamentária, nós vamos fazer a licitação, que é a escolha do fornecedor. E depois da licitação, nós vamos fazer, então, o contrato. O contrato ele pode ter vigência por 5 exercícios, sendo que o nosso empenho é só até o final de cada exercício, né? E depois do contrato, o empenho. Então, repetindo: orçamento, reserva, licitação, contrato e empenho. Porém, como toda boa regra, há as exceções. Tem aquelas situações em que nós vamos precisar sim ter o empenho antes mesmo da pessoa começar a fazer a prestação de serviço. É aqueles casos em que o empenho substitui o contrato. Lá no artigo 62 da Lei de Licitações, a Lei 8.666, ele prevê que o contrato, aquele contrato formal, o termo de contrato, ele é obrigatório nos casos que nós tivermos concorrência, tomada de preços ou dispensa e inexigibilidade nesses valores de concorrência e tomada de preço. E facultativo nos demais em que ele pode ser substituído por carta-contrato, ordem de compra, ordem de fornecimento ou o próprio empenho. O problema é que às vezes o pessoal só lê até aí, não lê que lá no artigo 62, no seu parágrafo 2º, ele remete ao artigo 55 da Lei de Licitações, quando o empenho, carta-contrato, ordem de compra e ordem de fornecimento substituir o termo formal de contrato, e tem que prever as cláusulas obrigatórias do artigo 55. Então, portanto, para que o empenho substitua o contrato, ele tem que conter, além das informações normais do empenho, aquelas cláusulas obrigatórias do artigo 55. Nestas situações em que o empenho substituir o contrato, onde nós não temos um termo formal de contrato, aí sim nós só podemos contratar uma prestação de serviço se antes do início da prestação de serviço nós tivermos o empenho, mas não em função do artigo 60 da Lei 4.320, mas em função do artigo 62 da Lei de Licitações, que prevê a possibilidade do empenho substituir o contrato. Portanto, as duas correntes estão certas, dependendo da situação em que a gente estiver analisando o caso concreto. Se na operação tem contrato formal ou se na operação não tem um contrato formal, né? E é importante estabelecer essa ordem também pela integração entre contabilidade e demais subsistemas, né? Então, por exemplo, se nós tivermos nesta ordem que eu falei, orçamento, reserva, licitação, contrato e o empenho, quando nós fizermos o contrato, lá no grupo 7, grupo 8 da contabilidade, nós registramos a assinatura do contrato.
E também no grupo 8 nós temos que registrar a efetivação desse contrato, a realização desse contrato. Se nós tivermos o empenho linkado ao contrato, ou seja, cada vez que fizermos o empenho, referirmos a que contrato ele refere, nós temos uma facilidade de associar o empenho ao contrato e fazer lá no grupo 8 do plano de contas a baixa do contrato pela sua execução. Então são essas as principais considerações entre a ordem do empenho e o contrato, deixando por um resumo, né, que o empenho ele só pode ser exigido antes do início da prestação de serviço quando ele substituir o termo de contrato, podendo ser feito o empenho até lá a data final da prestação de serviço ou entrega do produto, se tiver um termo formal de contrato realizado antes. Então são essas as principais considerações. A gente espera ter conseguido ajudar um pouquinho a dirimir esse debate existente. E se restou alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com o IGAN pela consultoria e por todos os canais de atendimento que o IGAN dispõe. Muito obrigado.